Paz, queridos. A paz do Senhor, igreja. Eu sei que você está aí. É paz. Eu queria, assim, sem demora, te convidar para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E vamos ler do versículo 43 ao 51, ok? João, capítulo 1, versículos 43 a 51. E eu queria pedir a você, assim que você encontrar o texto, por favor, fique de pé para lermos a palavra do Senhor com reverência, amém? Diz assim a palavra de Deus, em João 1, 43, 51. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem os profetas, os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu assentado debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor. Sabemos, Senhor, que muitos obstáculos foram removidos, muitas batalhas foram travadas, Senhor, para que pudéssemos estar no lugar que é conhecido como casa de oração, lugar, Senhor, onde a Ti se tributa adoração e louvor, e lugar onde a Tua presença é manifesta, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos neste lugar onde, Senhor, pessoas se reúnem para orar, para louvar, ó Deus, para ouvir a Tua palavra e crer, Senhor, nos Teus milagres. Obrigado, Senhor. Oh Deus, porque estarmos aqui é uma dádiva, e porque estamos aqui nós declaramos, Senhor, os nossos corações abertos e te pedimos, Senhor, fala conosco, ministra, Senhor, a nós, ministra as nossas vidas, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. Você pode sentar, querido, por favor. Querido, eu queria hoje compartilhar com você sobre duas coisas que eu não sei se para você, mas para mim elas se parecem muito. E de tão parecidas que elas são, muitas vezes para nós parecem ser a mesma coisa. E por que elas são tão parecidas? Porque na sua essência, elas têm o mesmo elemento, digamos assim. E esse elemento é acreditar, esse elemento é o crer. Crer e acreditar de forma tal que impulsiona as pessoas a tomarem decisões, a terem atitudes,
posicionamentos. E tudo isso na direção daquilo que se crê, direção daquilo que se espera viver, né, amados? Mas ainda assim, existe uma diferença, assim, fundamental entre essas duas coisas. Eu quero te falar hoje sobre esperança e fé. Repita comigo, fé. Repita comigo, esperança. Creio eu, amados, que a diferença básica entre fé e a esperança está basicamente no olhar para aquilo, para a coisa que se crê, para o milagre que você espera. Por quê? Porque a esperança, ela aponta para o futuro. Ela diz assim, olha, eu vou viver isso um dia. Esse dia pode ser amanhã, pode ser semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos, enfim. A esperança sempre aponta para o... Me ajuda aí, amado, em nome de Jesus, aponta para o... Jesus Cristo, querido. Você está comigo? A esperança aponta para o futuro. O futuro que pode ser próximo ou o futuro que pode ser bem distante. Mas a fé não, a fé, ela nos desafia a olhar para esse milagre, para esse mover de Deus, para o sobrenatural de Deus, para a realização dos meus projetos, a concretização dos meus sonhos, e começar a vivê-lo agora, dentro de mim, a me alegrar com Ele agora, desde já. Eu não sei se você conhece o missionário sul-coreano. No passado ele se chamava Paul Yu-Shu e agora ele se chama David Yu-Shu. Eu não quero adentrar muito na biografia dele, mas eu queria te falar sobre algo que ele conta em um livro dele, intitulado A Quarta Dimensão. O David Yu-Shu começou há muito tempo o ministério dele. A Coreia do Sul não era ainda essa potência econômica que é hoje. Não existiam na Coreia empresas do porte da Samsung, da Hyundai. E ele tinha um sonho para poder ajudá-lo no seu ministério. Sabe qual era o sonho dele? Era ter uma bicicleta. Uma bicicleta para ajudá-lo a se deslocar de um lugar para o outro, fazer visitas, etc. Ele orava por isso, e um dia, lendo a sua Bíblia, ele entendeu, o Espírito Santo lhe ensinou que ele precisava viver o milagre dele no presente já. Ele começou a testemunhar que ele tinha uma bicicleta, e as pessoas olhavam para ele e diziam, você é mentiroso, ou você é louco, você não tem bicicleta nenhuma. Ele dizia, olha, eu estou engravidando do meu milagre, eu estou grávido dele. Ele ainda não veio à luz, mas ele já existe dentro de mim. Eu já tenho essa bicicleta. E durante o tempo, mesmo sem bicicleta, se deslocando a pé para lá e para cá, ele alegre como se já tivesse de posse dela. Até que um dia, a Missão Batista Mundial, ela soube da necessidade que o David Yu-Shu tinha da bicicleta. Comprou a melhor bicicleta e enviou para a Coreia do Sul. E o sonho dele se tornou realidade. O que eu quero te dizer com isso, querido, é que a esperança ela é necessária. Nós precisamos olhar para o futuro com esse olhar de esperança. Não, olha, vai ser legal. O Brasil, um dia, ele vai ser uma nação sem corrupção. Um país no qual haverá uma melhor distribuição de renda, haverá justiça social. Você crê nisso? Eu creio. Mas acima de tudo isso, eu creio que no futuro,
O Brasil não vai ser conhecido pelas mulheres bonitas, o país do carnaval, pelo paraíso sexual, mas como uma nação de avivamento, uma nação de um povo santo. Amém? O berço, quem sabe, do último avivamento antes da vinda de Jesus. Eu creio nisso. É isso, está apontando para o futuro. É a esperança. Mas eu não posso olhar para esse futuro me lamentando do presente, dizendo: ah, meu Deus, eu não aguento mais os políticos brasileiros, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Você está entendendo? Eu tenho que olhar para esse futuro e dizer: eu tenho que me alegrar com ele agora, já. Olhar para o irmão que está do seu lado e dizer: olha, eu louvo a Deus pela tua vida, porque quando eu olho para você, eu vejo esse futuro. E isso somente a fé pode nutrir, querido. A fé, ela não somente nutre a esperança, mas ela restaura a esperança quando a esperança começa a se esvair. Portanto, nós precisamos ter esperança no futuro, sim. Mas a esperança no futuro, por si só, um dia ela morre. É preciso ter fé agora, para não desistir do futuro. E foi exatamente isso, queridos, que Natanael sentiu, viveu. Foi o que aconteceu com ele. Quem era Natanael? Natanael, ele era um judeu, cumpridor de todas as suas obrigações como judeu, porque ele cria que todas aquelas regras daquela época, tudo que foi criado, pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes, tudo aquilo lhe levaria à presença de Deus. Ele queria Deus, e ele cria naquilo que foi ensinado para poder estar na presença do Senhor. Mas quando Filipe se deparou com os frutos dos seus líderes, ele se decepcionou, ele se frustrou, porque ele viu que a forma como eles viviam era uma forma de vida fraudulenta. Os escribas e fariseus, eles traziam, como Jesus diz, um fardo sobre o povo que eles não carregavam de forma alguma. E aí Filipe se sentiu enganado, ele se sentiu usado, manipulado, traído, se sentiu muito mal. Como se tudo que ele tivesse vivido até então tivesse sido uma grande mentira, queridos. E aí, com esse coração, ele foi para debaixo da figueira. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu frustrado com alguém? Traído por alguém? Decepcionado com alguém? Pode ter sido o seu cônjuge, o seu pai, o seu filho, o seu amigo, a igreja. Muitas pessoas acabam sentindo isso, eu não sei como conseguem sentir, mas sentem isso até em relação a Deus. Filipe, então, ele vai para debaixo da figueira. Ele vai sentar à sombra da figueira. Foi quando Jesus teve uma revelação do céu sobre Filipe, não, sobre Natanael, perdão. Teve uma revelação do céu sobre Natanael. E nesse momento Jesus não somente viu a Natanael, mas ouviu Natanael. Não somente a oração de Natanael, não somente a sua voz, as suas palavras, mas ouviu o seu coração, a sua alma. Ele ouviu o seu clamor. E interessante, amados, é que, a sentar-se
a sombra da figueira tem uma simbologia. Você sabia disso? Você sabe que a Bíblia ela é rica em alegorias, em simbologias. Sabia disso? Olha, para ficar bem evidente, vamos ler 2 textos ali do Velho Testamento. Miqueias 4:4. Miqueias capítulo 4, versículo 4 diz assim: mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá mais quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Lá em Zacarias 3:10, depois que Zacarias, ele numa visão, vê o sumo sacerdote, Josué, com as suas vestes sujas, e uma batalha espiritual é travada, ele termina a descrição dessa visão que ele tem, dizendo lá em Malaquias 3:10 o seguinte: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amado, você acha que o que Miqueias e Zacarias estão dizendo é que as pessoas realmente ficarão assentadas, cada um vai plantar uma figueira, cada um vai plantar uma videira, vai esperar essas árvores crescerem para sentarem debaixo? Esse não é o sentido literal. Mas cada uma dessas árvores tem uma simbologia. A videira, ela tem a simbologia de alegria. Um dia a gente vai estudar aqui sobre isso. Alegria, a videira. Figueira, ela tem a simbologia de paz e prosperidade. E tudo isso por ação do Espírito Santo. E tanto a alegria, como a prosperidade e a paz, elas são alcançadas por quem tem a atitude de buscar a sombra da figueira e da videira. Porque tanto uma como outra, elas simbolizam, elas representam Deus, a pessoa do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, querido, olha, já resumindo um bocado, que se um dia a sua esperança esteve como a de Natanael, ou se encontra como a de Natanael, eu estou descrendo em muitas coisas. Eu conheço colegas pastores que passaram a descrer até mesmo na igreja. A gente não precisa de igreja. Existe uma pessoa que na minha conversão foi uma referência de vida para mim quando aceitei a Jesus, e que hoje ele diz que a Bíblia é um livro ultrapassado. Eu não vou falar de nomes, mas é um livro ultrapassado, precisa ser revisto. Sabe por quê? Porque viveram momentos tensos nas suas vidas. E aí, em vez de procurar a sombra da figueira e da videira, pessoas que começaram a procurar subterfúgios para preencher vazios, lacunas que se instauraram dentro de si. E se você começa a perder a esperança, você começa a ter esses buracos. Se você está assim, em nome de Jesus, eu profetizo que uma voz vai te levar, uma mão vai te levar à sombra da videira e da figueira. Amém? Existe um mover que gera alegria. Existe um mover que gera paz e prosperidade. E isso vem de alguém que nunca, jamais vai nos decepcionar, vai nos frustrar, trair, enganar, usar, usurpar daquilo que é nosso. Ele é uma pessoa imutável, porque Ele é eterno. Essa pessoa é o Senhor. Ele sempre olhará para cada um de nós com um olhar de amor. Quando você se assentar debaixo da figueira, quando você se assentar debaixo da videira, uma voz, ela vai alcançar o teu coração, a tua alma, como uma espécie de um convite. Vem, para que você esteja na presença de Deus. No caso de Natanael, essa voz ele veio de Filipe,
Ela veio de Filipe, quando convidou Natanael para ir até a presença de Jesus. E a resposta ao convite de Filipe foi assim um tanto quanto brusca, né? Natanael responde para ele e diz, quando ele diz, olha, nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu e os profetas também, é Jesus de Nazaré, o filho de José. E a resposta de Natanael para Filipe é, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa pergunta parece ser assim algo muito, né? Rejeição de pronto. Mas quando você busca entender o que Natanael estava vivendo, aí você entende o porquê da pergunta dele como resposta. No tempo de Jesus, querido, Israel estava dividido em 3 províncias. Ao norte tinha, a Galileia. A parte central menor era Samaria, ou Samária, e a parte sul era a Judéia. Nazaré era um vilarejo da província lá do norte, lá da Galileia. Um vilarejo, uma cidade pequena, mas que era dominada pelos líderes de Israel, justamente por aquelas pessoas que frustraram a fé ou a esperança de Natanael. Por quê? Porque essas pessoas tinham interesse de influência ali na Galileia, porque a Galileia tinha o maior índice pluviométrico da época, de muitas plantações, muito dinheiro que corria ali, e eles tinham interesse nisso. E eles emanaram, digamos assim, a sua influência a partir desse vilarejo, chamado Nazaré. E é justamente por isso que Natanael responde assim para Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, olha quem domina aquele lugar, pode vir alguma coisa boa de lá? E interessante é que a resposta de Filipe para Natanael não poderia ser melhor. Ele diz, olha, eu não sei, mas vem ver, tira as suas conclusões. A experiência tem que ser sua e não minha. Nós muitas vezes queremos ter uma moleta de fé, né, amado? É o fulano que tem que orar por mim. Se Beltrano não estiver no culto, não flui. Olha, eu não vou tomar a decisão sem que venha uma revelação, uma profecia de Beltrano. Filipe disse para Natanael, a experiência tem que ser sua. Vem e vê. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Tudo o que nós precisamos para ter esperança e fé depende muito da forma como nós olhamos para tudo que existe e acontece à nossa volta. Sabia? Eu uma vez escutei um pregador contando uma parábola. Isso não é um fato verídico, é uma parábola, tá, irmãos? Ele estava contando que numa igreja existia uma irmã que tudo para ela era uma tragédia. Tudo para ela era um problema. Eu acho que eu já te contei isso, né? A irmã era apavorada com tudo, tudo era um drama. Tudo era uma peleja para a irmã. E um dia um irmãozinho muito amado na igreja, ele sofreu um acidente. Nada grave, mas ele teve que amputar a pontinha do dedo indicador. Chegou no hospital, o médico disse, olha, vai ter que amputar, eu não sei porquê, mas vai ter que amputar. E amputou a pontinha do dedo do irmão. Aí está lá no hospital, né, no quarto, os parentes, alguns amigos, e chega a irmãzinha. E quando a irmãzinha vê o irmão sem a ponta do dedo, né, ela coloca a mão na cabeça e diz, ah, meu Deus do céu, o meu irmão perdeu o dedinho,
O que vai ser dele? Começou a chorar e gritar, e o pessoal começou a olhar para ela e começou, né, a entrar naquele clima. Ai, meu Deus, e agora? O que ele vai fazer e tal, para papai, e todo mundo. E daqui a pouquinho, o pastor chegou e estava esse clima. Ele disse, eu já sei, a irmãzinha chegou aí ele foi até o leito do irmão, passou a mão no ombro do irmão e falou, irmão, você é esperto, viu, cara? E quando o pastor falou isso alto, né? O pessoal que estava no quarto olhou para ele, mas não estou entendendo. Falou, você está indo para o céu aos pedacinhos, é mais fácil. Você é esperto. Mandou o primeiro dedinho, daqui a pouco manda outra coisa, daqui a pouco você está todinho lá no céu, né, irmão? Eu já te entendi. E aí, as palavras do pastor trouxeram outro clima para o ambiente. A situação, querido, a nossa volta, ela vai nos traduzir tudo aquilo que já existe dentro de nós. Se somos pessoas assim como a irmã, qualquer coisa vai ser uma tragédia, vai ser um caos. Mas se formos como pastor, tudo o que acontece à nossa volta, mesmo que nos leve a grandes lutas, vai nos ensinar alguma coisa, vai nos revelar o Senhor. Eu lembro de Jó. Cara, Jó passou um aperto que ninguém pode imaginar. Depois de Jesus, eu creio que Jó foi o cara que mais penou, né? Segundo a palavra de Deus. Creio eu, não conheço outro. O cara num dia só perdeu todos os bens dele, perdeu todos os filhos dele. Ficou enfermo de uma enfermidade que os amigos dele foram visitá-lo e não conseguiam falar nada para ele por dias. Foi acusado por esses amigos de ter pecado e por isso estar vivendo tudo aquilo. A mulher disse para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Lá no capítulo 38, se não me engano, do livro de Jó, Deus fala com ele de um redemoinho. E lá no capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, Jó chega para Deus e diz, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, só pelo testemunho e ensinamentos de outras pessoas. Ele diz, mas agora, os meus olhos te veem, eu te vi, eu te ouvi, e por isso eu me abomino, eu me humilho no pó e na cinza. E Jó ainda estava todo detonado. Até então ele questionava a Deus, Deus, por que isso aconteceu comigo? Agora ele não está mais preocupado em saber nada, ele está preocupado em se sujeitar, se submeter a Deus. Você está entendendo? Às vezes nós olhamos à nossa volta e dizemos, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, eu não quero mais isso outro, jogamos, chutamos tudo para o alto. Uma vez eu estava falando isso para minha esposa, eu sou servidor do Tribunal de Justiça, né, amados? E um dia, eu estava conversando com ela em casa, dizendo, poxa amor, eu estou tão cansado, eu não vejo a hora de parar de trabalhar, já estou... Aí ela me falou uma coisa muito interessante, ela disse, olha, enquanto você quer sair de lá, tem milhares que querem o teu lugar. Eu disse, é verdade. Na cara, né? Eu falei, é verdade, Jesus me perdoa, obrigado por estar lá. Você vê como é que o nosso interior é que vai ditar a forma como nós vamos interpretar aquilo que está acontecendo conosco, seja lá o que for. Pode ser um relacionamento familiar, conjugal, pode ser, sabe, a nossa disposição de estar na casa de Deus, de fazer a obra de Deus. Filipe disse para Natanael, Natanael, você tem que ter a tua experiência, cara, vem ver. Eu posso passar aqui o dia inteiro te dizendo que eu já vivi na presença de Jesus e não vai acontecer absolutamente nada, mas se você, Natanael, for até Ele, você vai ter a tua experiência com Ele.
quando Jesus, lá no versículo 47, ele avista Natanael, ele diz: eis aqui um verdadeiro israelita, ou um verdadeiro judeu em quem não há dolo, ou seja, esse cara aqui ele cumpre tudo o que é mandado pela lei. Lá no versículo 48, a palavra de Deus diz: olha, Natanael ficou impactado com o que Jesus falou dele e diz para Jesus: vem cá, você me conhece de onde? Eu nunca te vi, eu nunca falei com você, como é que você sabe que eu sou assim? E a resposta de Jesus foi: olha, eu te vi assentado debaixo da figueira. Jesus estava dizendo para Natanael: olha, lá na sombra da figueira, você estava orando, você estava clamando, você estava derramando a tua alma, e lá eu te vi, eu te ouvi. Você colocou as tuas frustrações, decepções diante de Deus, você clamou a Deus, você estava derramando a tua alma diante de Deus, e você mostrou para Ele que a sua esperança estava morrendo, acabando, porque a sua fé estava esfriando. Eu já vivi um momento assim na minha vida, sabia, queridos? Pastor mesmo, e aí eu olhei para tudo que estava acontecendo à minha volta. Isso já faz um bom tempo, meus filhos ainda eram pequenos, e eu não queria mais ir para culto nenhum, eu não queria mais a comunhão com a igreja, eu comecei a achar que tudo isso era um engano para mim. Até que Deus começou a falar comigo, sabe, essa palavra de Filipe para Natanael: vem ver. Eu comecei a orar e Deus começou a falar tanto comigo, mas tanto comigo, e me mostrar, sabe, que maior do que as frustrações, decepções que eu vivi ao longo da minha vida, foi o zelo, foi o cuidado dele comigo. Quantas vezes ele me deu livramento, quantas vezes ele me poupou, amados, quantas vezes ele me estendeu a mão, mesmo quando eu lhe dava as costas. Eu tive que ter a minha experiência, sabe, própria, com Deus. E a minha fé, ela foi restaurada, porque a fé é um dom, né, amado? A Bíblia diz que a fé é um dom. Se ela é um dom, ela é dada por Deus, não é você que, sabe, gera fé no seu coração, mas você abre o teu coração, a tua alma, para que o Espírito Santo, ele gere fé em você, é um dom. Ele manifeste fé e os seus frutos em você, a fé é um dom. E tudo isso foi restaurado em mim. E junto com a fé, a minha esperança. Restaurou a minha alegria. E eu tive a mesma reação que Natanael. Natanael, lá no versículo 49, ele chega, ele se prostra depois da revelação de Jesus. Ele diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tudo foi restaurado dentro dele. Sabe aquela experiência que Filipe falou para ele: vem ver, você vai viver algo novo. Ele viveu. Aí Jesus disse a Natanael: porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, conheço o teu coração, conheço a tua alma, você creu? Ele diz, olha, lá no versículo 50 a 51, coisas maiores do que estas vereis. E disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ele está dizendo, você vai começar a viver um estilo de vida diferente. Você vai ver
poder de Deus ser manifesto diante dos teus olhos a partir de agora, Natanael. Eu quero te contar uma experiência que eu vivi, amado. Assim que eu aceitei Jesus, eu morava no Rio de Janeiro, ainda não tinha filhos. Eu trabalhava numa empresa de navegação, eu era piloto de navio. E fui passar as minhas férias com a minha esposa lá em Belém, na casa do meu sogro e da minha sogra. A minha sogra é assembleana, mas aquelas assembleana mesmo, os irmãos já conhecem, né? E aí ela levou um irmãozinho lá para orar por mim. Eu novo convertido, cheio de achismos, né? Eu já fiquei assim meio chateado, porque eu estava dormindo, era umas 4 horas da tarde. Falei, poxa, eu estou de férias, eu quero dormir até. A gente cumpre horário noturno no navio, né? E aí eu desci. Quando eu desci, tinha um irmãozinho com um terno xadrez, gravata de uma cor, a calça de outra. Sabe, uma combinação assim não muito boa de se ver. Bem simples, bem humilde. Aí eu julguei o irmão pela aparência. Eu disse, o que esse irmãozinho pode acrescentar na minha vida? Olha que soberba, né, amado? Irmãozinho cheio de amor, cheio de carinho, me deu um abraço, falou que foi lá orar por mim. Falei, tá bom, pode orar. E na hora que ele foi ler a Bíblia, ele lia com um pouquinho de dificuldade, nas concordâncias ele errava um bocado. E aí é que eu julguei muito o irmão. Ele hoje dorme com o Senhor, o pastor Eliseu. E aí, amados, eu com o coração fechado, esse irmão louvou alguns hinos da harpa, leu um trecho da Bíblia e começou a orar. Amados, quando esse irmão, Alexandre, começou a orar, eu não sei, gente, se a casa da minha sogra foi levada até o céu, sabe? Ou se o céu desceu sobre a casa da minha sogra. Mas foi a segunda experiência mais intensa que eu vivi na história da minha vida. Eu sentia tanto a presença de Deus, mas eu sentia tanto a presença de Deus, sabe, no momento em que Ele orava e impunha as mãos sobre mim, que eu pensei que eu ia morrer, o meu corpo, a minha carne não estava suportando, queridos. A minha respiração ficou assim, mais ofegante, eu caí no chão e não conseguia levantar, não tinha forças. Foi um momento tão impactante. A partir de então, sabe, amados, eu disse, Jesus, me perdoa, eu quero viver isso, eu quero viver dessa forma, eu quero viver esse estilo de vida, amado. Olha para mim que eu quero te dizer uma coisa muito importante. Se você tem fé, se você crê, amado, o que Deus tem para a tua vida é um estilo de vida sobrenatural. A gente vive dizendo isso aqui. Ei, querido, é você colocar as mãos sobre enfermos e vê-los curados. É você começar a orar e Deus trazer a você profecias e revelações. Como aconteceu com Paulo, né? Que foi arrebatado até o 3º céu. E viu coisas lindas, tão maravilhosas, que ele disse que ao homem não era lícito falar. E João? E João? Que tudo que ele viu, ele escreveu no livro de Apocalipse. É isso que Deus tem para mim e para você. A Bíblia diz que, olha, esses homens eram, a gente não está nem falando do que a gente lê lá no Velho Testamento, o mar se abrindo, né, diante do povo de Israel, quando Moisés fala para eles marcharem, é o rio Jordão no tempo da cheia se abrindo, num toque dos pés dos sacerdotes que levavam a arca, e tantos outros milagres, a lua e o sol parando, na verdade, a terra parou o seu movimento de rotação, debaixo de uma palavra de Josué.
Eu já estou falando de algo muito mais recente, que acontece aqui pertinho de nós, cerca de 2.000 anos atrás. A sombra de Pedro curando os enfermos, amados. O toque da roupa de Paulo curando os enfermos. Você lê os evangelhos e você lê o livro dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, e você vê que milagre sobrenatural era algo, sabe, muito comum na vida desses homens de Deus, e por que não é hoje na sua e na minha? É isso que Deus tem para você e para mim. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, querido, sempre. Quem mudou nessa história então? Será que não fomos nós? Porque quem sabe a nossa esperança se esvaneceu. Nós estamos focados em coisas perenes, passageiras, e esquecendo das eternas. A nossa esperança está, porque a nossa fé está começando a esfriar. O que o Senhor disse a Natanael foi o seguinte: olha, daqui em diante, a partir de agora, a partir desse momento, você vai viver um estilo de vida sobrenatural. A partir de agora, a fé. No futuro, a esperança. Você vai viver um estilo de vida sobrenatural. Ele diz: a partir de agora, o que aconteceria? O céu aberto. O céu ligado com a terra. Amado. Isso é possível a todo aquele que crê. Eu queria que você olhasse para mim, que eu quero profetizar. Se você acreditar, você recebe. Está olhando para mim? Eu profetizo isso para a tua vida, que a partir de agora, o céu sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, está aberto. Para que assim como Natanael viveu, você viva uma vida de milagres. O milagre alcance a tua família, a tua casa, o teu lar, a tua vida, o seu ministério, o teu chamado. Em nome de Jesus. É a partir de agora, é hoje, é amanhã, depois de amanhã, é sempre. Em nome de... Você recebe? Mas tudo isso, querido, depende de uma atitude. Natanael teve que sair do lugar onde ele se encontrava e ir até a presença do Senhor e ter a sua experiência com Ele. Isso tem que acontecer com você e comigo também. Tem muita gente que tem fé, mas é uma fé passiva. Ah, tá bom, eu acredito, Deus vai fazer. Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nós. A primeira coisa que Natanael teve que fazer foi, ele estava sentado debaixo da figueira, ele teve que se levantar e ir em direção a Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta: será que agora, nesse exato momento, você consegue se levantar e espiritualmente começar a caminhar em direção a Ele? Será que você consegue? Será que você tem esse impulso, essa fé que vai te mover a isso? Se você tiver, só você que tem, então fique de pé que nós vamos orar com você. A sombra da figueira, existe um mover que nos gera paz e prosperidade. A sombra da videira, existe um mover que gera alegria. Mas é na presença do Senhor que nós vivemos um estilo de vida sobrenatural. É a presença dEle que muda tudo. É a presença dEle que transforma tudo, querido. É nesse lugar, no centro da vontade de Deus, que tudo muda. É nesse lugar que você ouve a voz do Senhor
dizer: olha, eu te conheço. Eu conheço a tua alma, eu conheço o teu coração, eu conheço os teus sentimentos, eu conheço os teus pensamentos, mas eu também quero que você me conheça. É o teu conhecimento de mim que vai mudar o que há dentro de você, como aconteceu com Natanael. Então, nesse momento, querido, eu quero que você feche os seus olhos, que você curve a sua cabeça, e que você se veja caminhando em caminhos aplainados por Ele, caminhos que Ele preparou para você, caminhos que vão te levar a um lugar onde você vai viver a verdadeira e mais plena alegria, paz, aquela da qual Jesus falou: não é a paz que o mundo dá, é uma paz que excede as circunstâncias, é uma paz verdadeira, que independe de tudo e de todos, somente da sua fé. Se você crê nisso, eu quero te lançar um desafio, assim como você está, de olhos fechados, cabeça curvada, comece a pensar em tudo aquilo que tem entristecido você, tudo aquilo que tem te trazido mal-estar, tristeza, frustração. Pense também naqueles projetos, sonhos que não se realizaram, não se concretizaram, e que tem trazido a sua alma esse sentimento, né, querido? Eu queria tanto isso e não consigo, eu queria tanto aquilo e não consigo. Lembre de tudo isso. Agora vamos fazer como Natanael. Ei, você está à sombra da figueira. Vamos fazer como ele, vamos colocar tudo isso para Deus. Porque, amado, assim como o céu recebeu e voltou, e Jesus, conhecendo a alma de Natanael, disse: olha, vai mudar tudo. Ele vai falar contigo esta noite e vai dizer: olha, vai mudar tudo. Está mudando tudo. Comece a orar nesse momento. Comece a clamar nesse momento. Comece a orar nesse momento. Comece a colocar tudo isso para Ele.